Iberoamérica es una comunidad de 22 países que se relacionan unidos por la cultura, por la política, por la economía, pero sobre todo es una comunidad construida por la gente. Las cumbres iberoamericanas que comienzan en 1991, ¿no? Estamos precisamente cumpliendo 30 años de cumbres iberoamericanas ininterrumpidamente, un espacio político de diálogo y de cooperación. La Secretaría General Iberoamericana viene a profundizar ese espacio que se ha construido a través del tiempo, a apoyar las cumbres de los jefes de Estado y de gobierno, un modelo de cooperación horizontal, respetuosa, entre todos los países y en todas las direcciones. Iberoamérica avanza. Sí, con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este evento tan especial, porque hoy, queridos ministros, querida vicepresidenta, celebramos el Día de Iberoamérica. Esta es una decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de designar el 19 de julio como el Día de Iberoamérica, porque fue el día en que comienza la cumbre de Guadalajara, la primera cumbre iberoamericana en 1991. Y claro que esa fecha de una vez nos lleva a entender que estamos celebrando 30 años de cumbres iberoamericanas, que como 30 bien anos de Cimeiras Ibero-Americanas. ha sido un proceso Como puderam ver no vídeo, tem sido um processo sem interrupções, com altos e baixos, com várias mudanças ao longo destes 30 anos. A América Latina e a Ibero-América continuou a aprofundar o diálogo político e a cooperação durante todos estes anos. Eu acho que o mundo, caracterizado pela polarização e pelo enfrentamento, num mundo assim, este é, sem dúvida alguma, um dia para celebrar. São 30 anos de Cimeiras e o Dia da Iberoamérica. E para tal, temos os melhores oradores possíveis, o melhor painel possível. Temos os nossos ministros e nossa vice-presidente. Temos conosco os principais protagonistas da Iberoamérica. Vamos começar pela vice-presidenta e ministra das Relações Exteriores de Colômbia, Marta Lucía Ramírez, que, além disso, também é uma campeã na luta pelo empoderamento económico da mulher. E com certeza, Marta Lucía, estás aqui conosco, bem-vinda. É um prazer ver-te, ainda que seja à distância, através deste ecrã, mas é sempre uma alegria ver-te. Temos connosco também o chanceler Roberto Álvarez, da República Dominicana, país no qual acabo de estar. Querido Roberto, bem-vindo, muito obrigada. Além disso, o carinho que recebemos vosso nesta missão oficial. O vosso país é a Secretaria para o Tempo da Presidência da Assembleia Ibero-Americana no próximo ano, para trabalhar os temas tão importantes. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada a ti, Rebeca. Obrigada, Roberto. Temos conosco também Adolfo Solano, o chanceler da Costa Rica, meu querido país, um grande referente mundial na transição ecológica. Um tema sobre o qual vamos falar também mais tarde. Querido Rodolfo, bem-vindo. É uma alegria ter-te conosco neste dia tão especial. Igualmente para todos vós. Temos connosco também o chanceler português, querido Augusto Santos Silva. Bem-vindo, querido ministro. É um país que teve recentemente a presidência do Conselho Europeu e que é o defensor do conceito de cidadania global, do multilateralismo baseado
nos cidadãos. Muito obrigada, querida Augusto, querido ministro, pela tua presença aqui conosco. E temos também, claro, aqui no set, aqui no cenário, o Ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha, recém-inaugurado, José Manuel Álvares, que acaba de assumir o seu cargo e que tomou a decisão de individualizar e estabelecer a Secretaria de Estado para a Iberoamérica e o Caribe, e as Caraíbas, e o espanhol no mundo, o que demonstra o teu compromisso com a Iberoamérica e, obviamente, vais falar sobre isto mais tarde, ao longo do dia. Também sobre a relação entre a Europa e a América Latina para superar a pandemia da Covid-19. Não sei se alguém ia falar aí, que estou a ouvir uma voz de fundo, como se fosse uma televisão. É a televisão. Bom. Como alguns de vocês já sabem, vou acabar brevemente o meu mandato como secretária-geral americana, mas para mim é uma honra poder conduzir esta conversa que faz duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, vamos celebrar 30 anos de Cimeiras Ibero-Americanas, mas eu gostaria também de pensar que vamos também ver os 30 anos que temos pela frente de Cimeiras Ibero-Americanas. O que é que podemos fazer para adaptarmos às novas realidades e aos tempos que vêm agora, dentro deste espaço que provou estar vigente, consolidar-se, onde todos cooperamos uns com os outros, em termos de cultura, de coesão social, ciência, economia, desde o empoderamento económico das mulheres, que da Marta Lucia, até à luta contra as alterações climáticas, desde a mobilidade académica até a diplomacia cultural, desde a inovação aberta até à digitalização das pequenas e médias empresas. Não há nenhum assunto que não possa ser discutido neste espaço americano que fomos capazes de construir. Bom, neste diálogo, nesta conversa, vamos ter a oportunidade magnífica para dialogar sobre tudo isto com estes protagonistas que temos hoje conosco. Começamos já com a primeira pergunta, e é a mesma pergunta para todos. Depois, individualmente, vamos ter perguntas também para cada um. E a pergunta é a seguinte: em todos os casos, os países que estão hoje presentes organizaram já Cimeiras Ibero-Americanas. Qual é o balanço que fazem depois de 30 anos de Cimeiras Ibero-Americanas e como vem o papel da Conferência Ibero-Americana daqui para a frente, como disse anteriormente? O que é que a Iberoamérica pode oferecer ao contexto atual? Passo a palavra, cedo a palavra, à vice-presidenta da Colômbia e ministra das Relações Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Querida Marta Lucía, tens a palavra. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a nossa secretária da Secretaria Ibero-Americana, nossa querida Rebeca Grisban. A sério que esta secretaria também existe em grande parte graças a ti. Dou-te os parabéns por esta Iberoamérica e também queria felicitar os chanceleres que nos antecederam e que tiveram esta visão de colocar-nos neste sítio, de fazer-nos pensar não só da América Latina, Espanha, Portugal, mas como uma comunidade geral, com milhões de pessoas. Este idioma e todas as afinidades que temos uns com os outros, afinidades culturais que temos com os outros, que agradecer especialmente à Rebeca por esta iniciativa de criar este diálogo e de participar nesta comemoração dos 30 anos das Cimeiras Ibero-Americanas, que sem dúvida alguma deixaram um balanço muito positivo no conhecimento e na identificação de oportunidades. Desde o princípio, esta conferência, desde 1991, a Colômbia foi um ator, um participante relevante neste espaço, porque acreditamos na integração e apostamos nesta união de 700 milhões de cidadãos
e acreditamos que este trabalho nos vai permitir avançar muito mais rapidamente, conseguir mais relevância da Iberoamérica no mundo, a nível global. As cimeiras destacaram, obviamente, o clima de confiança para a região, houve muita troca de experiências, de conclusões o impulso, o fomento à cultura, que eu acho que é muito importante, a educação. Nós as duas falámos tantas vezes sobre a necessidade urgente de fazer trocas de educação digital. Falámos disto há 3 anos atrás e não podíamos imaginar nessa altura que ia acontecer esta pandemia que obrigou a acelerar todos os processos de educação digital em todo o mundo. E, obviamente, temos que conseguir que a Iberoamérica possa homologar programas académicos que nos permitam oferecer educação universitária aos jovens da Iberoamérica para que se possam formar na Espanha, na Colômbia, na Argentina, no México ou em Portugal, de uma forma que tenham programas homologados para que possam trabalhar em qualquer um desses países da Iberoamérica com essa licença para trabalhar nesses países. Claro, o tema da ciência, da tecnologia e da inovação, as boas práticas da administração pública, a saúde, durante todo este ano e meio de pandemia. Hoje temos esse desafio comum de como superar completamente todo este risco em matéria de saúde, com tantas variantes que estão a aparecer, as novas circunstâncias que estão a aparecer, apesar de todos os avanços que temos feito, obviamente, em matéria de vacinação, mas agora temos outra pandemia que enfrentar, que é a pobreza, o desânimo social, a desigualdade que está mais forte em todos os países. Temos de conseguir criar um consenso sobre quais são as prioridades, explorar o que vamos fazer para poder recuperar o que perdemos e avançar mais na direção do desenvolvimento, de oferecer iniciativas nacionais e também que nos permitam integrar cadeias de valor para a nossa região, para que possamos sair desta situação muito mais fortes. A Colômbia fez a Secretaria Pro Tempore em 94 e que foi a quarta Cimeira Ibero-Americana. E desde então temos esta vontade tão férrea, também foi muito impulsada pela Rebeca. Os temas priorizados são a democracia representativa. Nessa altura, nessa época, tínhamos muitas dúvidas sobre muitos dos países que tinham a democracia representativa, e a verdade é que 30 anos depois estamos a ver outra vez problemas relacionados com a democracia em alguns países da região de Iberoamérica. Nessa época também nos preocupamos pelos temas recorrentes da defesa e da defesa dos direitos humanos, que são atuais também, e também a defesa do direito internacional, que foi quando pudemos pôr em funcionamento programas de inovação de cultura, programas relacionados com a proteção do meio ambiente, com a proteção da infância e também o desenvolvimento e a proteção dos nossos povos indígenas. Posteriormente, a Colômbia exerceu também essa breve presidência e de coordenação na 25ª Cimeira Ibero-Americana e foi então que se adotou a Declaração de Cartagena pela Juventude, o Empreendimento e a Educação. Temas absolutamente indispensáveis no dia de hoje. O mal-estar social, o descontentamento e a falta de esperança, o sentido de não ter frítico, é característica da juventude ibero-americana hoje em dia. Isso está relacionado com a educação e com o empreendimento, porque sabemos que as empresas que funcionam não conseguem criar todos os empregos necessários. Por isso, temos que desenvolver políticas muito mais eficazes para conseguir empreendimentos a grande escala, que sejam sustentáveis, duradouros e que sejam a resposta à necessidade de um rendimento estável para os nossos jovens. Na Declaração de Cartagena, aprovámos, entre outras coisas, esse pacto e o reconhecimento
que deu um forte papel ao empreendimento e hoje em dia, obviamente, temos que partilhar experiências. O que estamos a fazer há poucas semanas atrás, há poucos meses atrás, 4 meses atrás, lançámos uma lei de empreendimento que queremos partilhar com vocês. Também, obviamente, o que fizeram outros países. Aliás, a Colômbia foi o primeiro país da Iberoamérica em 1998, quando estava Andrés Pastrana, lançou a primeira política pública de empreendimento, que se chamava Jovens Empreendedores Exportadores. Entretanto, há um caminho muito grande por parte de todos os países, temos muitas experiências para partilhar, para poder garantir aos jovens esse rendimento, essa permanência dos projetos de empreendimento. Isto é fundamental para a inclusão. Também nessa época houve 14 comunicados especiais sobre temas de cooperação internacional no quadro da Agenda 2030. Não podemos deixar que esta pandemia atrase o cumprimento dessa agenda, o fortalecimento do Estado de Direito, da Justiça, a cibersegurança. Todos estes são temas absolutamente indispensáveis, onde temos muito trabalho que fazer e muita cooperação que fazer. Todo este trabalho trouxe-nos hoje esta Conferência Ibero-Americana, a sua importância no mundo, a importância que tem esta comunidade de países, onde se partilha não só uma identidade cultural, mas também muitos objetivos comuns e este diálogo permanente, atual, a todos os níveis. É sem dúvida uma plataforma de um espectro muito amplo, onde vamos continuar a falar sobre os temas estratégicos para todos os países e estratégicos para a comunidade como um todo. Na semana passada, na quinta e sexta-feira, foram feitas reuniões de coordenadores nacionais e de responsáveis de cooperação. A República Dominicana apresentou-nos a sua visão extraordinária para este biênio 2021-2022, o mais apropriado, o lema mais apropriado, juntos por uma Iberoamérica sustentável e justa, muito bem criado, e esse conceito muito justo, muito necessário. Quero também cumprimentar todos os meus companheiros, chanceleres da República Dominicana. Estamos preparados como soldados para servir o desenvolvimento desta visão que contempla a articulação de atividades e estratégias a nível ibero-americano, recuperar a economia depois desta pandemia, recuperar não só a riqueza perdida, mas também e sobretudo conseguir projetar uma economia muito mais inclusiva. Temos que ser mais inovadores, ver como vamos incorporar a população, informar os nossos países, como é que a transformação digital é assimilada sem marginar mais cidadãos e trabalhadores. Deverá ser mais inclusiva, deverá dar mais oportunidades para formar esta população. E por isso também pedimos o papel tão importante que se faz em indústrias culturais e inovação. Tudo isto é fundamental para conseguir alcançar esse objetivo comum de uma recuperação económica que seja justa, inclusiva, sustentável, e nós temos sempre o compromisso de trabalhar neste objetivo juntos. Devemos continuar a promover instrumentos e ferramentas financeiras para financiar a transição para um desenvolvimento produtivo e sustentável. A crise provocou um aumento enorme da disparidade de género. Temos um desafio muito grande pela frente de ver como vamos agora com o sistema conseguir sistemas de financiação por parte do sistema financeiro internacional em todas as infraestruturas públicas necessárias para poder criar novas condições e oportunidades para uma boa recuperação económica que possa garantir mais rendimento e estabilidade nas famílias, porque não é suficiente
exibir mais números macro ou mostrar um bom preço do petróleo. Não, temos que conseguir um crescimento que signifique inclusão social e na família. Querida Rebeca, estamos queridos chanceleres, cumprimento a todos com um grande respeito por tudo aquilo que significam cada um dos países desta comunidade ibero-americana. Todos juntos devemos unir esforços para poder alcançar este objetivo comum de conseguir uma Ibero-América que tenha uma influência e um impacto em todo o mundo através do que significa esta Conferência Ibero-Americana. Muito obrigada, Rebeca, pelo teu convite no dia de hoje. Muito obrigada, Marta Lucía, por essas reflexiones y además por referirte a una agenda que hemos trabajado juntos durante, por supuesto, estos 30 años. Y aquí tenemos, mencionaste la educación, la cultura, la innovación, la juventud, por supuesto, la transición verde. Aquí tenemos hoy precisamente unos representantes de las industrias culturales, porque están con nosotros Rafael Sánchez de GEDA y Adrián Solar, que es presidente de honor de los premios Platino, que precisamente hoy presentó sus nominaciones en un acto muy bonito en la mañana. Y tenemos, no voy a decir quién más está con nosotros, porque tenemos una sorpresa, quédense hasta el final todos, porque tenemos una gran sorpresa al final de esta conversación y de este diálogo. Bien, le voy a dar la palabra ahora a Rodolfo Solano, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Querido Rodolfo, querido compatriota, adelante. Adiante. Muito obrigada, Rebeca. Cumprimento de forma carinhosa todos os participantes deste evento tão importante, desde a Casa Amarilla, o Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica. Cumprimentos especiais ao novo companheiro, o ministro José Manuel Álvarez, que inaugura hoje a sua agenda internacional com esta atividade. Bem-vindo a este esforço por unir-nos através do Atlântico. Queridas amigas e amigos, queria, quizás, talvez, começar a minha participação com algumas perguntas que vou tentar responder e que agradeço também que vocês me ajudassem a responder. Nos últimos 30 anos, navegamos juntos. O projeto das Cimeiras Ibero-Americanas começou no século passado e, se me permitem ser muito mais explícito, no milénio passado, a Costa Rica foi Secretaria para o Tempore a meio dessa primeira viagem, desses primeiros 30 anos, com um lema de educação para o progresso. 15 anos depois, e perante esta pandemia, temos um desafio, especialmente a nível da educação, quando na nossa região temos duas grandes populações, jovens que têm acesso à educação virtual e aqueles que não têm. 15 anos depois de que a Costa Rica propôs este lema, estamos à porta de um grande risco, uma geração perdida. Uma geração perdida de raparigas, de rapazes, meninos e meninas que não tiveram as oportunidades de poder ter um computador e ter aulas virtuais. Por isso, é fundamental que, como primeira ação de cooperação no Atlântico, possamos conseguir alcançar esse objetivo. E vou começar com este comentário porque a grande pergunta, como disse a Rebeca, é quais são os desafios para os próximos 30 anos. E eu poderia complementar este comentário, Rebeca, com perguntas como as que vou fazer agora. Que tipo de cimeiras são necessárias para a quarta revolução industrial? Que tipo de cimeiras são necessárias quando estamos a navegar no mundo das redes sociais? Que tipo de cimeiras são necessárias para permitir aos cidadãos uma participação ativa? Como conseguimos que os nossos cidadãos, totalmente decididos a serem escutados, passem de uma aproximação inteligente a uma vinculação
real. Para responder a estas primeiras perguntas que quero partilhar com vocês, devemos pegar com clareza nas respostas que foram escritas na Declaração de Guadalajara. Precisamos e queremos de cimeiras para a paz. Necessitamos de cimeiras para alcançar mais bem-estar, um maior bem-estar. Precisamos de cimeiras para conseguir uma maior igualdade social, cimeiras para maior compromisso económico e social, cimeiras que possam garantir e assegurar a vigência dos direitos humanos e a sua promoção efetiva, cimeiras que permitam, alimentem o fortalecimento decidido das instituições democráticas, cimeiras que possam garantir caminhos, autoestradas para modernizar as boas práticas de governação e cimeiras comprometidas para o fortalecimento do direito internacional. Há 30 anos atrás, esses compromissos foram manifestados e hoje, mais do que nunca, precisam de serem refrescados, também precisam de um compromisso decidido por parte de todos os habitantes da Iberoamérica. Só com estes compromissos vamos poder atender de forma séria, responsável, oportuna, inteligente as 5 ameaças que temos e que são fundamentais que possamos enfrentar juntos, obviamente, a ameaça da pandemia, o tratamento da crise sanitária e, sobretudo, o acesso igualitário às vacinas. Ficou, obviamente, demonstrada a desigualdade e a grande disparidade no acesso às vacinas. E sem essas vacinas, dificilmente vamos poder arrancar sequer o motor do discurso da reativação económica tão necessária para gerar empregos de boa qualidade, com uma boa remuneração e, sobretudo, para os nossos jovens estudantes de escolas, universidades, que nas próximas cimeiras têm de graduar-se, acabar os seus estudos com o seu diploma como empreendedores. A segunda onda, a segunda ameaça é exatamente a recuperação económica, que deverá ser ecológica, inclusiva, resiliente e focalizada, sobretudo naqueles setores que não tiveram as capacidades de receber uma educação formal ou técnica para incorporar-se aos processos laborais. A terceira onda é a mobilidade humana. Devemos entender a grande emergência que são as migrações e mobilidade humana, sobretudo em populações vulneráveis. É óbvio, a quarta ameaça, a quarta onda, que tem a ver com a degradação da biodiversidade marítima, terrestre, e a quinta, que não devemos perder de vista e é mais séria, os desafios das alterações climáticas. Por isso, queridas amigas e amigos, passaram 30 anos, conseguimos, nas cimeiras ibero-americanas, acumular uma série de experiências e conhecimentos em matéria de cooperação, participar ativamente, fazer participar a sociedade civil como um todo. Conseguimos alianças públicas e privadas, mas em pleno século XXI, o grande chamamento que temos é precisamente ser uma resposta. E para ser uma resposta, devemos ter uma visão, entusiasmo e paixão. E nisso, a atual Secretaria Pro Tempore, liderada pelo chanceler Álvares, pode contar connosco com o compromisso irrenunciável da Costa Rica para trabalhar lado a lado para poder enfrentar estes desafios e ser uma resposta eficaz
para a cidadania. Muchísimas gracias, ministro, por essa excelente apresentação e, además, que recupera Obrigada pela apresentação. Obrigado por pensar nesse espírito de 30 anos atrás. E agora vou dar a palavra ao nosso novo ministro de Espanha e Recuperação, o senhor José Manuel Álvares, novo ministro dos Assuntos Exteriores. E agora temos essa diferença, não é? Temos, talvez, falamos na mesma língua, mas às vezes com termos diferentes, não é? Caro ministro, por favor. Muchas gracias, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Em primeiro lugar, não vou dizer nenhum segredo, mas para mim é um grande prazer estar aqui ao teu lado. Uma grande amiga e vamos sentir muito a tua falta. Eu vou sentir muito a tua falta como ministro de Assuntos Exteriores da União Europeia e Cooperação de Espanha, de certeza que os nossos irmãos e irmãs na Iberoamérica também vão sentir a sua falta. Também queria enviar saudações a todos também, a todos os meus pares que estão aqui. Estou a ver alguns de vocês, mas também aos outros. Gostaria de enviar as saudações a todos. E eu fiz a propósito com a minha agenda oficial. Bem, eu há uma semana que estou a trabalhar em assuntos internos do Ministério, conhecendo pessoas, papéis, etc. E queria que o meu primeiro ato oficial fosse este no Dia da Iberoamérica, porque sinto-me igual que todos os espanhóis, muito espanhol, europeu e ibero-americano. Há uma forma de ser e estar no mundo ibero-americano. Isso é uma das coisas que pertencemos à comunidade, sabemos. E é por isso que também recuperei essa Secretaria de Estado também para a Iberoamérica e para as Caraíbas e para o espanhol no mundo, porque isso tem de ser visível. Há ibero-americanos neste mundo do Atlântico, também no outro, e uma prioridade para o nosso Ministério vai ser a Iberoamérica. Não podemos entender a Espanha e a Espanha no mundo sem a sua alma ibero-americana e sem todos vocês. Eu gostava de perguntar dessa visão. Para onde é que vamos, não é? Eu acho que hoje em dia não temos que explicar muito, mas somos uma comunidade. Nós próprios nos chamamos comunidade. E uma comunidade não é qualquer coisa. Uma comunidade significa um conjunto de valores, de objetivos, de princípios que partilhamos. Poderíamos fazer muitas coisas, poderíamos ser um grupo, poderíamos ser uma associação. Não, somos uma comunidade. Isso não é qualquer coisa. Quando eu digo que eu pertenço a uma comunidade, é uma coisa muito próxima, é família. Vamos dizer isso claramente, não é? Somos uma família. Mas como podemos dizer, não podemos dizer que somos uma família a nível mais político, dizemos que somos uma comunidade. E acho que isso é muito importante. É um desafio a curto prazo, mas que não sabemos quanto é que pode demorar. E é o que estamos a sofrer todos desde já há uns meses e sobre o que não podemos saber quando é que vai acabar, que é a saúde, a luta contra esta terrível crise da Covid-19 e levar a todos os lugares a vacina. Isso é muito importante. O Pedro Sánchez, o presidente do governo, quer ajudar a América Latina com a vacina. E podem contar claramente com a Espanha. E vamos estar ao seu lado. Eu acho que nesse sentido, o desafio é o que estamos a fazer em Espanha. Não há outro. Temos de vacinar e vacinar. Sabem que a Espanha tem uma das taxas mais altas e mais rápidas neste momento de vacinação no mundo e é isso que queremos, é nisso que queremos ajudar. Porque até todos nós estarmos a salvo, ninguém vai estar a salvo. E claramente vocês estão no nosso coração. Portanto, se vocês não estão a salvo, é como se um espanhol não estivesse a salvo. Porque formamos parte dessa comunidade. E depois acho que é um desafio de pensar no futuro, conquistar o futuro, pensar num futuro verde e digital. E não pode ser de qualquer forma. Já sabem que um objetivo da Espanha é a luta contra as alterações climáticas. Vocês também partilham isso. Mas não pode ser da mesma forma em todos os locais. Portanto, essa luta contra as alterações climáticas tem de ser justa para que não fique ninguém para trás. E conquistar o futuro é conquistar também o futuro dos jovens, educação.
E por trás disso, do emprego, a empregabilidade, nós recebemos educação para trabalhar. E é por isso que temos de ter uma aposta direta em digitalizar a nossa comunidade. E ao fim, onde é que isso nos vai levar? As pessoas, realmente esse é o fim dos próximos 30 anos. 30 anos que, embora as dificuldades e as crises e as diferenças, 30 anos já de comunidade. E eu acho que já está consolidado, já fomos para além de muitas crises, e de certeza que vamos ultrapassar também mais esta. A questão política ficou clara. As comunidades conseguiram uma verdadeira comunhão política. Agora chegou o momento das pessoas de realmente ter uma verdadeira integração dos nossos cidadãos. Esses reconhecimentos de diplomas, de certificações, é necessário fazer isso para que a comunidade política, que também é uma comunidade real nas nossas sociedades, seja realmente uma comunidade de cidadãos. Esse realmente é o verdadeiro desafio. Muito obrigado. Chanceler, a questão da comunidade, é verdade que o outro dia estávamos a falar, de facto, na reunião com os 22 países, a reunião que referiram também alguns dos chanceleres e secretários e responsáveis de cooperação sobre essa questão da comunidade. Eu estava a dizer que, em primeiro lugar, começamos com mecanismo de parceiros. Do 91 a 2005 eram cúpula, cimeira após cimeira, com reuniões dos chefes de Estado. Mas depois começamos a ser uma conferência. Criou-se a Secretaria-Geral Ibero-Americana, populou-se, poderíamos dizer, o espaço com reuniões a diferentes níveis, houve um espaço mais a multinível, com multi-agentes, depois com os fóruns, etc. E agora, acho que este último período foi realmente esse, construir uma comunidade. Não blocos de países, os países da Ibero-América e os países, ou os países da América Latina e os países europeus, não. 22 países a trabalhar uns com os outros de uma forma muito mais horizontal e onde nos podemos relacionar uns com os outros em diferentes direções e entre todos nós, não são mais dois blocos. Isto é muito importante também, a questão da comunidade, porque seja uma questão chave. Antes de dar a palavra ao meu querido, meu caro amigo, o Ministro dos Assuntos Exteriores de Portugal, o Ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, só uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a questão da vacinação, porque a Europa e Portugal teve a presidência da União Europeia há pouco tempo, foi um dos principais doadores ao mecanismo COVAX e a ter realmente um mecanismo multilateral de acesso às vacinas. Mas eu devo dizer, querido chanceler, que eu já disse que o anúncio de Pedro Sánchez na Cimeira e o apoio que recebeu, estava também connosco o primeiro-ministro de Portugal e o presidente de Portugal, quando 50% da sua população estiver vacinada, vai começar a enviar as vacinas à América Latina e isso realmente vai marcar a diferença. Porque já vimos nestas últimas semanas acordos, anúncios que vão enviar 1.000 milhões de vacinas ao mundo. O G7 também fez esse anúncio e nós ficamos muito contentes, mas eu já referi que eu penso naquele boleiro que dizia, sempre disse que sim, mas nunca disse quando. E o quando é o mais importante neste momento para os países. Porque qualquer mês de atraso na vacinação realmente é muito sofrimento na nossa região. E também vai lastrar, fazer mais difícil a nossa vacinação. E, portanto, eu faço um chamamento a todos os países que podem ser solidários com a vacina a pensar no que fez e a igualar o que fez a Espanha, que vai começar daqui a pouco a enviar vacinas à região. Caro Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem a palavra. Muito obrigado. Muchas gracias. Das línguas oficiais, uma das duas línguas que fazem a nossa Conferência Ibero-Americana. A avaliação que faço da Conferência Ibero-Americana é muito positiva, como mostram estes 30 anos de existência. A Cumbre Ibero-Americana é incrível e é fantástico poder festejar estes 30 anos.
E os resultados são, sobretudo, dois. Foi possível criar uma plataforma onde 22 países têm um debate regular, independentemente de saber quais são as suas orientações políticas prevalecentes. Por outro lado, foi possível avançar com um quadro para a cooperação no interior da Ibero-América, de que resultam trabalhos conjuntos com resultados concretos em áreas como a educação, a cultura, a administração pública, a inovação. E por isso eu diria que os desafios que temos pela frente, como ibero-americanos, são estes três. O primeiro é manter a Conferência Ibero-Americana como ela é, um espaço inclusivo, um espaço em que todos cabem, em que todos os países intervêm, em que todos os governos podem participar, para que o debate político e a concertação político-diplomática sejam sempre possíveis na procura dos consensos necessários. O segundo desafio é reforçar ainda mais o nosso quadro comum de cooperação. Há outras áreas de cooperação nas quais nós podemos trabalhar mais. A cooperação económica, certamente, a cooperação no domínio da ação climática, a cooperação no domínio da transformação digital, a cooperação no domínio universitário e científico. E o terceiro desafio é avançarmos também mais naquilo que transforma a Conferência Ibero-Americana numa comunidade de pessoas. Nós, na última conferência, na última cimeira em Andorra, já subscrevemos um primeiro acordo-quadro para a circulação de talento no interior da Ibero-América. Isso quer dizer, para os 8 países que já assinaram esse acordo, mais facilidade para aqueles que têm de frequentar estágios profissionais, cursos de formação, períodos de projetos de investigação noutros países do nosso espaço. Esse é um elemento muito importante, porque facilita a circulação de estudantes, de investidores, de académicos, de profissionais no interior da Ibero-América. E creio que a concretização desse acordo será um passo muito importante para a transformação da Conferência Ibero-Americana numa verdadeira comunidade de pessoas. Estes são 3 desafios muito imediatos que eu gostaria de assinalar. Muito obrigado. Muchas gracias. Muito obrigada, sim, ministro. Obrigada também por nos lembrar esse acordo de talento, de livre circulação, movimentação de talento, assinado pelos países que estão aqui, que começou como ideia na Cimeira de Veracruz, que foi a minha primeira cimeira, mas que conseguimos assinar, de fato, em Andorra. E, sim, é verdade que forma parte de nos transformar nessa comunidade de pessoas, de cidadãos. Também Portugal foi muito ativo na apresentação desta iniciativa da cidadania global, não é? E como a Ibero-América pode ser um alicerce e pode ser realmente líder para uma cidadania ainda muito mais global. Muito obrigado, caro chanceler. Agora vou dar a palavra ao Roberto, caro Roberto da República Dominicana, que tem agora essa cimeira no futuro, uma cimeira que aceitaram com tanta paixão, tanto entusiasmo, tanta motivação. Muito obrigada, República Dominicana. Muito obrigado. Obrigada, sim, Rebeca, pela liderança que exerceu durante estes anos, liderando a Secretaria das Cimeiras Ibero-Americanas. E obrigado também pelo seu conhecimento, pelas suas competências, pelo seu entusiasmo que sempre
traz consigo em tudo o que faz. Esperemos que esta transição seja para ainda melhorar também a Cimeira Ibero-Americana. De certeza que vai ser assim. Obrigado, Vice-Presidente Ramírez e caro Rodolfo Solano, por se ter referido à República Dominicana, e gostaria de enviar as saudações a todos os nossos amigos, também ao Sr. Álvares. Por este primeiro evento, acho que muito obrigado por estar aqui. É fantástico dizer Álvares de uma forma diferente ao que costumamos fazer. Agora que a República Dominicana tem a Conferência Pré-Tempora com um slogan, um lema que é por uma Ibero-América justa e sustentável, temos um grande desafio à nossa frente. Eu gostaria de fazer uma reflexão breve. Em 1991, quando iniciámos estas cimeiras, tínhamos um mundo unipolar. Hoje em dia, temos um mundo multipolar, muito baseado nas diferenças que existem entre os Estados Unidos e a República Popular Chinesa, simplesmente como uma forma de definir o século XXI. E este é um desafio para nós, para saber como temos de continuar da melhor forma nesta situação. Nós podemos influir, mas só de uma forma marginal nesta situação. E para nós é ainda mais importante agora o multilateralismo. Este realmente é uma das abordagens que eu acredito na que temos de aprofundar nesta comunidade. Porque uma das principais vantagens foi a concertação política e como é que, baseado nessa primeira cimeira que referiu o Rodolfo, como tudo continua a ser, todos esses desafios continuam a ser importantes hoje em dia. Como podemos tratar os problemas principais de forma imediata? E um deles é a mudança de paradigma. É necessário mudar o nosso paradigma. E é por isso que falávamos da economia verde, do processo de digitalização, social, inclusão de género, etc. Temos de ver como é que vamos poder definir de uma forma específica os desafios que temos à nossa frente. E nesse sentido, o Presidente, após a PPT em Andorra, falou com o Presidente Sánchez e concordaram que uma das abordagens mais imediatas da que precisávamos era como nos centrarmos no acesso a financiamento para o desenvolvimento e para a transição em todos estes aspectos. Esse vai ser um dos desafios mais imediatos, continuar a desenvolver a questão do acesso aos direitos especiais, que foram referidos, acesso aos 650 milhões de dólares, e como é que podemos distribuir esses fundos de uma forma criativa que possa ajudar aos países de renda média, que são quase todos eles na América Latina. E acho que a Espanha e Portugal aí podem ter um papel muito importante, como tiveram até agora. No que diz respeito à saúde, a vacina mostra que os avanços vão ser necessários, porque claramente esta vai ser uma questão constante. O mecanismo multilateral que foi identificado, o COVAX, que realmente agradecemos a participação de Portugal, de Espanha, outros países que contribuíram, até agora não funcionou da melhor forma.
e temos ainda muito que fazer à nossa frente. Por exemplo, na República Dominicana, o governo assinou um contrato com a AstraZeneca em outubro do ano passado por 10 milhões de doses. Nesse momento, a OMS e os funcionários do COVAX criticaram o governo por não ter confiança no mecanismo da COVAX. Mas, desafortunadamente, essa compra de AstraZeneca, nós não conseguimos ter uma entrega nas datas estabelecidas e o governo trabalhou muito para tentar encontrar as vacinas quando fosse possível, porque sabemos que a vacina não é qualquer bem, um bem qualquer. É um produto que a diferença é entre a vida e a morte. Portanto, o presidente e a vice-presidenta Penha, encarregada de saúde, fizeram todos os esforços para conseguir a vacina onde pudessem. E as primeiras que chegaram encontraram na República da China, da Sinovac. Comprando a vacina. É a vacina mais cara. Pagamos nós aqui na República Dominicana, mais paga que nunca pagamos aqui. O presidente e a vice-presidente também pensando na saúde do seu povo, decidiram, baseados nos objetivos estabelecidos, decidiram que era necessário também reforçar com uma terceira vacina, uma terceira dose à população da República Dominicana. Isso também foi criticado agora pela OMS, porque ainda não há uma distribuição igualitária da vacina em todo o mundo. Mais uma vez, nós temos de encontrar mecanismos eficazes e igualitários para a distribuição da vacina e também de outras questões relacionadas com a saúde e que podem ser muito importantes para a saúde dos nossos povos, mas também para poder sair desta pandemia e poder estabelecer uma forma de crescimento mais estável. Outro aspecto, outra questão que eu acho que também é chave na nossa concertação política, e este é um grande desafio, é como podemos estabelecer na nossa comunidade ibero-américa respeito pelos valores democráticos e os direitos humanos. Acho que isso vai ser também uma base numa luta e que vamos ter de realizar. Lutando por uma nova abordagem nesse sentido que nos permita ir para além do terrível momento em que nos encontramos hoje em dia, porque nos últimos 30 anos houve avanços, mas também passos atrás no que diz respeito aos valores democráticos e direitos humanos na nossa região. Portanto, eu acho que este vai ser outro dos grandes desafios que a nossa comunidade vai ter de enfrentar neste futuro mais imediato. Estamos prontos para afrontar este desafio juntos, como irmãos e irmãs ibero-americanos. Muchísimas gracias, Roberto, y gracias por incorporar un tema en el que República Dominicana efectivamente, inmediatamente después de la cumbre, donde hubo acuerdos muy importantes, un comunicado especial sobre financiamiento y deuda, un comunicado especial sobre toda esta concepción de que son países de renta media a los que podríamos quedar fuera del circuito internacional, si no se pone una atención especial, además de cuestionar nosotros esa categoría. Uma abordagem especial, temos de saber como é que vamos gerir essa categoria, que já tem pouco significado, mas que continua a ser utilizado para esse rendimento médio. E fizemos uma reunião um mês após a Cimeira de Andorra para referir a necessidade nos nossos países ter um quadro multilateral para ver a recuperação, um quadro multilateral no que diz respeito à dívida ou
financiamento e para também ter maiores emissões de direitos que já foi pelo Banco Mundial, que já foi aprovado, mas que parece que temos de esperar mais uns meses com as necessidades que a nossa população tem. Temos mais meia hora, não sei, se não sei os organizadores, não sei se isto é sim ou não, mas ainda temos mais algumas coisas para fazer. Eu tenho algumas perguntas específicas, mas temos também perguntas da imprensa, das pessoas que nos estão a seguir, muitas milhares de pessoas que nos estão a ver. Portanto, eu queria dar espaço a poder responder algumas das perguntas que a imprensa já fez. Talvez a pergunta que vou colocar a todos vocês, todos falaram de alguns desses elementos, mas estas 30 cimeiras para que serviram? No que respeita à cidadania? É uma pergunta colocada por agência F. E depois perguntam-me a mim qual foi o maior avanço no meu mandato. Mas, em primeiro lugar, vou dar a palavra a todos vocês, todos que estão aqui, para não sei se podemos começar ao contrário do que fizemos até agora. Podemos começar com o Sr. Roberto Álvares, quais foram os avanços destes 30 anos de cimeiras. Vamos começar com Roberto, depois Augusto, depois José Manuel, depois Rodolfo e depois vai encerrar a vice-presidenta. Roberto, tem a palavra. Muito obrigado. Bem, mais uma vez, eu disse que para mim a forma principal em que os países da América Latina conseguiram ter uma concertação política no que diz respeito a estes valores da nossa comunidade foi o aspecto principal destes 30 anos de história para consolidar, aprofundar este sentimento que temos comum de cultura, de herança, de visão, de futuro, de família. Porque isto nos permitiu uma relação social, cultural. Já se falaram das diferentes formas em que estas cimeiras conseguiram avançar numa agenda comum. E, sob a sua secretaria, Rebeca, bem, está-me a colocar numa situação difícil. Como é que posso fazer uma avaliação destes 30 anos, os contributos da sua secretaria e de outras? Eu acho que houve uma continuidade no que diz respeito a que foi conseguido. E como isto pode estar também muito baseado no que disse o Henrique Iglesias. A única coisa que eu posso dizer, Rebeca, é que te congratulo mais uma vez, porque acho que ajudou muito ao que fez. Muito obrigada. Eu vou responder a minha pergunta. Não quero que vocês respondam a pergunta que me fizeram a mim. Augusto, o que é que achas? Já falou. Já falou dos desafios que é necessário contar, mas o que é que você acha? Quais foram os principais contributos para a cidadania destas cimeiras? Falarei da perspectiva dos cidadãos portugueses e, com licença dos próprios, também brasileiros, portanto, aqueles que falam português. Eu acho que há 3 resultados principais ao longo destes 30 anos de cimeiras. O primeiro resultado foi a consciência de que pertencemos ao mesmo espaço ibero-americano. Portanto, que as duas línguas e a história unem 22 países, 3 dos quais se situam na Europa e 19 dos quais se situam na América. Esta consciência de que
Portugal e Espanha podem e são a ponte principal que une a Europa e a América Latina é muito importante para a cidadania portuguesa, certamente. O segundo resultado também é a consciência da força da língua e da força dessas duas línguas que são intercompreensíveis, o português e o espanhol. Até diria, por ironia, a força do português, do espanhol e do Portugal. São 600 milhões os habitantes do espaço ibero-americano, para os quais as línguas maternas são ou o português ou o espanhol, e para muitos deles, aliás, uma mescla das duas línguas. E o terceiro resultado, mais concreto, quanto a ele, daria um exemplo de um dos programas mais eficazes que se tem desenvolvido no marco da cooperação ibero-americana, que é o programa Campus, financiado por um grande banco espanhol, que tem permitido justamente a milhares de jovens estudantes universitários, designadamente da América Latina, fazerem os seus estudos noutro país. É preciso perceber bem o significado que isto tem para uma região, como a América Latina, em que, para 1/3 dos atuais estudantes universitários, estar na universidade é uma experiência que nas respectivas famílias eles fazem pela primeira vez. São muitos a primeira geração das respectivas famílias que chegam à universidade. E poderem beneficiar de um programa que estimula a mobilidade académica é um avanço muito importante e que só foi possível justamente por causa do quadro de cooperação que a Ibero-América é. Quanto ao resultado principal do teu mandato, eu sei que a resposta deve ser sua, mas permite-me a minha opinião. A minha opinião é esta: o principal resultado do mandato da atual secretária-geral da CEGIB é ter sabido manter a unidade do espaço ibero-americano ao longo destes anos. Isso é um resultado muito importante. Obrigado. Muchas gracias, Augusto. Y además, debo decir que en estos días hemos recibido la grata noticia de que ya somos observadores en la comunidad de países lusoparlantes, en la CPLP, que se acaba de reunir en la cumbre, y donde la CPLP es observadora ahora de la cumbre iberoamericana, y nosotros somos observadores de la CPLP. Lo que muestra también mucho de lo que Augusto estaba diciendo inicialmente, de cómo nos hemos unido mucho más en el bilingüismo también de la comunidad iberoamericana y el aporte de Portugal y de Brasil a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Augusto, y gracias por tu reflexión sobre mi mandato. Lo agradezco sinceramente. Agradeço profundamente. Muito obrigada. Muchas gracias, Rebeca. Yo también quiero agradecer a Augusto porque España ha pasado a ser también observador en la CPLP, en esa comunidad de países lusófonos. Así que con Augusto nos une la comunidad iberoamericana y la comunidad ibérica, de la que también nos sentimos muy cercanos. Y también te agradezco, Augusto, que hayas citado el campus. Yo evidentemente no lo puedo hacer, pero yo creo que es un inmenso resultado para todos los estudiantes que año a año van. Yo citaría dos resultados muy concretos, Rebeca. Yo creo que los convenios de seguridad social y el convenio sobre talento son dos resultados muy concretos porque tocan a lo fundamental, a la circulación de talento, a todo lo que es educación, profesionalidad y lo que es la salud y la salud pública. Sin esas cosas no puede haber comunidad. Una comunidad se constituye, si me permites el término así muy grandilocuente, sobre bienes públicos globales. El talento es uno, la salud es otro, ¿no? Y ya ha sido muy amable diciendo que tú respondías eso por nosotros, pero yo sí quiero rendirte, casi te digo un homenaje, ¿no? Ahora que te estás marchando. No creo que haya otra persona en tu silla que se tenga que enfrentar a unas circunstancias tan difíciles como lo que fue la pandemia del COVID-19, lo sigue siendo, pero ya en otras condiciones, ya hay vacuna, no hay confinamiento. Tú te tuviste que enfrentar a eso y a ti te tocaba lidiar con una comunidad separada por el Atlántico, nada menos. Y además, las diferencias de vacunación,
los diferentes ritmos en los que la pandemia iba y sigue afectándonos a todos nosotros, crea muchas tensiones entre países, cria entre muitas cualquier tensões país. entre os países, Y entre tú has qualquer sabido país. mantener ese E tu espíritu. foste Yo capaz de creo que eso, manter esse que hoy en día no lo espírito. Eu vemos, acho que porque isso estamos encima, hoje em estamos dia não todavía podemos ver dentro. porque Cuando el tiempo estamos pase, dentro cuando de la lo que está a vacuna llegue acontecer. a todos y España, Quando como tú tudo dices, va a passe, hacer quando todo a lo que pueda porque llegue vacina, a los a países de vacinação América Latina y chega a lo todos veamos e a con Espanha irá distancia, fazer te tudo para que aplaudiremos, chegue te seguiremos aos aplaudiendo. países da América Latina. Vamos continuar seguramente a aplaudir-te. Y la verdad es que qué bueno que mencionas también el convenio de seguridad social. Somos la única región que tiene algo como eso, que es uno de las grandes injusticias del mundo, ¿no? Que haya gente que migra en todos los países donde trabaja, cotiza la seguridad social, pero nunca puede tener una pensión porque no puede agregar sus cotizaciones en todos los países para poder pensionarse. Y el convenio de seguridad social iberoamericano de seguridad social hace eso, que puedas sumar tus cotizaciones en los países que han firmado el convenio para que te puedas pensionar. Qué mayor injusticia en el mundo que hay gente que ha trabajado toda la vida, pero no logra tener una pensión digna porque no lo ha hecho en distintos países y el mundo no le permite agregarlo. Iberoamérica tiene un convenio en ese sentido ejemplar. Y por supuesto lo que ha mencionado ustedes dos, la circulación del talento y Campus Iberoamérica para esos jóvenes, como dijo Augusto, primera generación que llegan a la universidad, 70% de los jóvenes universitarios latinoamericanos son primera generación en su familia que llega a la universidad. Merecen nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. Querido Rodolfo. Querido Rodolfo. Obrigada, Rebeca. Bom, eu acho que dos grandes objetivos que conseguimos, que temos nesta mesa, ao ter dois chanceleres, que se pronuncia como Álvares e outro como Álvares. Falo sobre este comentário porque isso mostra o espírito de raiz e de comunidade que partilhamos uns com os outros. Eu acho que, resumidamente, que ao longo destes 30 anos, a comunidade ibero-americana está preparada para se graduar e vai fazê-lo enfrentando com clareza conceitual os desafios da pandemia. Ao longo destes 30 anos, fomos capazes de assumir as capacidades de diálogo, de consenso, de resolução, que são fundamentais. Conseguimos ter uma capacidade de convocatória importante, conseguimos também penetrar no caminho da cooperação sul-sul, da cooperação triangular, com inovação, com criatividade. Também avançamos decididamente nas formas de financiamento para o desenvolvimento, como mencionou o Roberto, que são fundamentais. Mas eu considero que o mais importante destes últimos 30 anos, no quadro do diálogo, do consenso, a resolução, é que fomos capazes de exercer a capacidade de escuta. Temos que aprender a ouvir-nos mais uns aos outros. Uma característica de todas as comunidades e famílias é a capacidade de escuta. Se nos ouvirmos uns aos outros, podemos entender-nos. Se nos entendemos, podemos conhecer com detalhe o calendário que podemos partilhar, o caminho que podemos partilhar juntos. E eu quero reconhecer a liderança que tu deste à Secretaria com a tua proatividade, uma proatividade que cria um caminho para o futuro. Os chanceleres querem que uma Secretaria seja sempre inquieta, que esteja em permanente evolução. E como a América Latina está cheia de vulcões, então precisamos de uma Secretaria que esteja em constante erupção, com novas ideias, frescas. Porque há 30 anos atrás nascemos e agora já temos jovens que têm 30 anos de idade, que são jovens e que devem conseguir ter a sua visão de futuro alimentada pela comunidade ibero-americana. E temos a certeza, querida Rebeca, que tu, a tua viagem para o TAC, não é? Um empréstimo para nós tem um valor para nós, que é que temos a certeza de que poderás liderar, levar a tua experiência da comunidade ibero-americana para que sejam assumidos os princípios de comércio, investimento e desenvolvimento com rosto humano nesse teu novo cargo.
Porque essa é a cara da Muchas gracias, querido Rodolfo, gracias por tus palabras. Muy, muy enternecida por ello. Muchas gracias. Mi querida Marta Lucía. Muito obrigada, querida Marta Lucía. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Muchísimas gracias, querida Muito obrigada, querida Rebeca. A verdade é que o difícil falar sobre este ponto é que já se deram muitos reconhecimentos que eu queria fazer, tanto à Secretaria como à tua gestão. Muito importante o que disse o chanceler espanhol, Álvarez, sobre este estatuto, que eu acho que é uma das inovações mais importantes do convênio multilateral sobre a segurança social. Aliás, na Colômbia é uma lei. Na semana passada, e eu felicito essa iniciativa, Rebeca, e estou muito feliz porque foi criada por uma grande colombiana, Gira Magnólia, ministra do Trabalho, e acho que é muito importante para os trabalhadores que estão neste espaço ibero-americano. Também acho que foi muito importante conseguir estes 16 instrumentos onde foram estabelecidos temas importantes como a criação de uma maior institucionalidade no que tem a ver com as comunidades indígenas. É muito importante e parece-me que em relação ao Instituto da Língua, que é muito importante também, porque o que estamos a reconhecer é uma identidade cultural que está profundamente representada pela língua, como diria o chanceler português, são duas línguas conectadas de uma forma tão íntima. E aquilo que nos permitiu também ter muito mais importância. Eu acho que ninguém tem dúvida hoje em dia da importância da Ibero-América. Também é muito importante o que conseguiu a Secretaria neste trabalho permanente que se está a fazer sobre os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vê-se a evolução desse esforço. Há um tema que ninguém falou e que é muito importante, tem a ver com o objetivo número 5, que tem a ver com a igualdade de género. Devemos ter uma Ibero-América onde possamos falar da inclusão verdadeiramente. A inclusão tem que ter o nome de mulher. A Ibero-América precisa que os seus 300 e pico milhões de mulheres que estamos neste espaço possamos trabalhar, produzir, tenhamos uma produção intelectual, económica, possamos criar riqueza, que possamos ajudar a criar trabalho e mais bem-estar nesta Ibero-América. E considero que a Secretaria foi fundamental no que diz respeito à igualdade de género, um trabalho muito bem feito pela Rebeca. Obviamente é suficiente? Não, ainda há muito trabalho pela frente. Há uma agenda que está relacionada com esta conjuntura sanitária, obviamente. Sabemos que a situação atual afetou as mulheres muito mais do que aos homens. A desigualdade é tão evidente que faz com que tenhamos que partilhar mais experiências para poder ter a capacidade de poder ter uma voz dentro dos nossos governos para gerar mais fluidez na entrada da Latinoamérica, Espanha e Portugal no mundo, e tem a ver com o trabalho com setores e cadeias produtivas que nos possam ajudar a reativar a economia e poder corrigir os efeitos tão perversos da pandemia. Conseguimos muitas coisas, e especialmente fortalecer a institucionalidade ibero-americana também foi muito importante.
esta comunidad esta comunidade de verdad, cada vez nos ha hecho tomar más conciencia ajudou-nos a ter mais consciência da nossa identidade cultural. Uma identidade cultural é tão grande, a diversidade racial é tão grande também, é uma das nossas riquezas, os nossos recursos naturais também. E creo que tanto Enrique como Rebeca han logrado, e acho que tanto o Henrique como a Rebeca conseguiram, com todo o seu contributo e liderança, que esta Secretaria Ibero-Americana conseguiu marcar um lugar, chegou para ficar e para transcender. Se comparamos com outros espaços, convênios, que acabaram por desaparecer e passar à história, porque não tinham uma visão tão transcendente sobre os temas mais importantes e nos quais precisamos trabalhar além das diferenças políticas, sempre mantendo essa voz firme na Ibero-América sobre os valores, como diria o chanceler espanhol, é muito importante, quais são os valores que nos identificam, os valores da democracia, da liberdade. Aí não podemos fazer nenhum tipo de concessão e temos que conseguir realmente que, além de qualquer diferença económica, possamos ter padrões muito elevados no que diz respeito à democracia, instituições e no compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos, começando pelos direitos das mulheres, para que possam receber os mínimos rendimentos y certificados. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Y hay que decir aquí que la vicepresidenta ha sido la líder de una coalición para el empoderamiento económico de las mujeres, una líder y una defensora de los derechos de la mujer. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que efectivamente hemos hecho durante estos años es poner este tema en la agenda central también de la comunidad iberoamericana. Queridos amigos, estamos llegando al final de este magnífico panel con estos expositores tan excepcionales, pero entonces ahora vamos a la sorpresa. Agora vamos à surpresa. Y es que están con nosotros, bueno, vuelvo a saludar y agradecer la presencia de Adrián Solar y de Rafael Sánchez. Y tenemos con nosotros, como le definieron hoy en la mañana, a un músico que es genial. Pero es genio y además cercano. Hoy lo decían así, tenemos con nosotros a Lucas Vidal, que es un joven muy premiado. Él no lo reconoce así, es sumamente sencillo, pero la verdad es un compositor extraordinario. Y ha compuesto un himno para Iberoamérica. Ha sido promovido por los premios Platino y que nos han entregado hoy el himno a la Secretaría General Iberoamericana. Yo le voy a pedir a Lucas que venga al podio, que nos cuente sobre este proceso de creación, sobre el himno para Iberoamérica, que es de una gran belleza. Me ha emocionado enormemente escucharlo y yo quiero que lo escuchen todos ustedes aquí con nosotros. Lucas, por favor, acompáñanos. Lucas, por favor, acompáñanos. Buenas tardes a todas y todos. Muy buenas, ministros de Exteriores. Olá, yo creo que nunca me he sentido tan importante. Acho que nunca me senti tão importante estar à frente de tanta gente importante, sobretudo José Manuel novo Álvarez, ministro José Manuel ya no me queda claro. Álvarez ou Álvarez, já não sei como é que se diz, mas pronto, para mim és o bueno, José. Yo soy músico, siempre he sou querido músico, ser diplomático, sempre quis ser pero diplomata, bueno, la vida me ha llevado mas a vida levou-me ao caminho da reconocer música, mas devo reconhecer que a minha esposa é diplomata. De alguna manera, pues, de alguma forma, algum dia, con el pasaporte diplomático. vou poder viajar com o Dicho passaporte esto, diplomático. Es un auténtico placer para mí isto, é prazer estar para mim hoy aquí. estar Rebeca, hoje aqui. muchísimas Rebeca, gracias muito obrigada por querer contar conmigo. La por verdad querer es que contar esa comigo. llamada, A verdade é que cuando me llamasteis quando proponiéndome me contactaste bueno, pues, com esta proposta la creación de un himno tan para importante criar um hino y tão que importante de alguna manera e que de pudiera alguma forma responder a também los valores iberoamericanos, pues pudesse ser pues, um hino me lo tomé que fosse símbolo dos como valores una gran iberoamericanos, para mim foi uma grande y responsabilidade. lo que sí teníamos claro E es o que la que palabra sim sabíamos é que a Iberoamérica palavra tenía que Iberoamérica estar en el tinha himno. que estar presente no hino. Entonces, pues Então, de ahí ya bom, saqué la daí primera já idea musical, Iberoamérica, saiu a primeira ideia Iberoamérica, musical, que Iberoamérica.
Asimismo, este himno está pensado para que en cada país que se quiera tocar, por supuesto tenemos partituras, pero no necesariamente tiene que ser con orquesta y coro como lo que vais a ver hoy, sino pues que también lo puedan tocar pues, bandas de cada país, que se puedan rearreglar con estos pues, sonidos que tenemos en Iberoamérica. Y bueno, hemos hecho un vídeo de cómo fue la grabación. Tuvimos la suerte de poder contar con la ORCAM, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que para mí es de las mejores orquestas de Europa. Y bueno, pues estuve dirigiendo, fue un auténtico placer y espero que os guste mucho. Gracias. Espero que vocês gostem. Muito obrigada.
Gracias, Lucas. Gracias por esto que quedará como un legado para toda la región en los 30 años que siguen, como hablábamos hoy aquí. Muchísimas gracias por la generosidad, a los premios Platino, a Ejeda, que ha trabajado con nosotros. Muchas gracias. A mí me entusiasma, me emociona muchísimo el poder dejar el Día de Iberoamérica, el poder dejar este himno para toda la comunidad iberoamericana. Y como tú, Lucas, ya yo lo oigo en el camino musical de la región. Nosotros hicimos una campaña que se llamaba Diferentemente Iguales. Así sonará el himno. Será igual para todos y sonará en cada lugar, porque le pondrán también lo propio, lo suyo. Esa es Iberoamérica. Estamos llegando pues al final. Muchísimas gracias a mis cancilleres, querida vicepresidenta, gracias. Querido José Manuel, gracias por estar aquí con nosotros en el FED. Ha sido un diálogo fantástico donde hemos oído de nuestros retos y ha habido mucha coincidencia, ¿no? El cambio climático, la transición ecológica, que sea verde, pero también justa, pero también incluyente. Mantener el debate político para que sea posible siempre esa unidad, el poder seguir reuniendo a pesar de todo. La educación, la ciencia y la tecnología, el riesgo de una generación perdida, que no lo permitamos. Reforzar la cooperación, nuestra plataforma de cooperación horizontal, los jóvenes y las mujeres, el financiamiento y las vacunas, pero por sobre todo el multilateralismo, el poder trabajar con la solidaridad con la que necesitamos enfrentar este mundo, la democracia y los derechos humanos, la comunidad, nuestra comunidad, la que hemos profundizado, la que hemos fortalecido, la que hemos institucionalizado, la que hemos reforzado. Así terminamos este diálogo, este conversatorio que se llama este lugar, tampoco esta palabra, ¿no? Este conversatorio entre 5 líderes y exponentes increíbles de esta región. Muchísimas gracias a todos.